Seja bem-vindo a mais um SigmaCast. E hoje a gente está aqui com um assunto que a gente já abordou, mas hoje a gente vai olhar por outra ótica, com muito mais consistência até, porque a gente vem trazendo esse tema para poder fazer com que as famílias tenham muito repertório para lidar com esse período muito difícil. Então a gente já falou sobre adaptação e acolhimento com a Sandra, que vocês devem ter visto, e agora eu estou aqui com uma pessoa que também é especialista na área, a Ana Flávia Café. Maravilhosa, cheia de história no Sigma. Então, roda a vinheta para a gente começar. Estou muito feliz com o convite. É muito gratificante estar aqui falando sobre acolhimento, né, processo de adaptação. Estou no Sigma há 9 anos, à frente da educação infantil. E muito feliz, porque esse é um tema que envolve todo o nosso percurso escolar, né? É algo muito latente e presente também. Não, e é uma ansiedade dos pais, né, Ana Flávia? Eu lembro que quando Muito. eu comecei, dizer, minha filha, eu já falei isso aqui em outros episódios, mas minha filha já tem mais de 25 anos, então faz muito tempo que eu passei por esse processo, mas era muito difícil, a gente fica muito desconfortável no início, principalmente nessa fase da educação infantil. Será que eu estou abandonando meu filho? Será que ele vai ter trauma dessa fase? Se ele chorar, o que é que eu faço? Então, a gente vai abordar tudo isso hoje. Ótimo, que coisa boa. É sempre bom colaborar. E aí, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando bastante sobre essa coisa dessa mudança de padrão, que está sendo uma tendência agora, de não se falar em adaptação, ou trazer muito mais essa questão do acolhimento, mas eu queria ouvir de você. Você podia explicar para o pessoal, até para entender a nossa ótica em relação a isso. Então, quando a gente fala em adaptação, o que acontece? A adaptação é um termo, né, ainda muito utilizado, mas que quando a gente vai parar para olhar para essa palavra, a nomenclatura, adaptar, ela remete muito a uma formatação, né? Formar, se adaptar, tá ali, se encaixar. E quando a gente fala de crianças tão potentes, tão singulares, a gente entende que esse termo ele limita muito, né? E não é isso que a gente quer, principalmente na filosofia atual de educação. Um olhar para a potência da criança, né? Para a diversidade, né? De vivências culturais e tudo que a escola oportuniza, né? Esses encontros. Então, ultimamente, o tema mais apropriado é o acolhimento. O acolhimento ele define muito bem esse percurso, né? E é legal salientar também que o acolhimento ele não é só nesse período, ele não se dá só nesse período. Ele é feito o tempo todo e todo dia, né? E acho que a gente vai conversar aqui mais para frente, né? No nosso bate-papo, eu vou conseguir exemplificar um pouco mais sobre isso. O acolhimento, ele traz afeto, pertencimento, autonomia, e tudo isso para a criança faz com que ela se expanda, né? Então, ao invés de formatar, a gente quer o quê? Que ela se expanda, que ela amplie seu repertório de mundo, né? Que ela ganhe o mundo, que ela seja curiosa, que ela tenha coragem, que ela se coloque. Então, o acolhimento, ele casa muito mais com a nossa filosofia de educação. Isso é uma coisa que a gente falou muito até no episódio com a Sandra, que essa coisa do acolhimento acontece durante toda a vida escolar Isso. e durante todo o ano letivo, né? Isso. E eu acho isso fantástico, porque ainda mais dentro da metodologia que a gente trabalha, de trabalho da educação infantil, a gente não quer que as crianças estejam em caixinhas. Isso. E aí, para contar aqui para todo mundo, quando eu cheguei no Sigma, uma das coisas que mais me impressionou foi o quanto as crianças têm expansão. Eu acho que essa palavra que a Flávia falou foi fantástica, porque as crianças, elas se colocam. Se você chama alguém para fazer alguma coisa, e eu trabalho com marketing, então, naturalmente, preciso de crianças para falar o tempo todo e tal, eu tenho uma diversidade de crianças querendo fazer esse papel. Então, elas gostam, elas provocam, elas se colocam como protagonistas realmente. Isso em todos os segmentos. Então, mas na educação infantil eu ficava impressionada, porque as crianças às vezes têm uma vergonha de câmera, tem ali uma forma, né? E no final das contas, aqui a gente acaba fazendo com que elas cada vez se tornem mais elas mesmo, né? Dando espaço para que elas se tornem mais elas. Muito bom. Agora sim, uma coisa que eu acho que é normal e que toda criança sente é esse sentimento de, cara, eu vou ficar sozinho na escola, como é que vai ser isso? E a tendência é um choro.
Sim. né? É por E se sim, tratar de crianças tão pequenas, né, Ana? exatamente, mas é normal a criança chorar nos primeiros dias? Sim, muito normal. E aí a gente não vai nem entrar no mérito de faixa etária, né? A criança ela tem várias formas de lidar com a sua frustração, com o seu sentimento de saudade, né? Do lidar com o novo. Então o choro muitas vezes é uma linguagem que vai ser utilizada, né, pela criança. É normal, né? E a forma de lidar é acolher, entender essa criança. Então na escola como que a gente vai lidar com isso? Mais uma vez, com esse acolhimento que se define em conhecer essa rotina, conhecer a família. Então, o diálogo com a família se faz muito importante, conhecer o histórico dessa criança. Então, a gente tem um movimento na educação infantil que é muito legal, que é o acolhimento à família novata. Então, ali depois das primeiras semanas, a gente traz essa família para a gente, junto com as professoras, regentes, para um bate-papo. E é incrível, porque o tanto que a gente conhece, entende comportamentos da criança, da família, e consegue impulsionar esse momento tão sensível de acolhimento, assim, é impressionante. Então, é Legal. muito bacana. O choro, ele sim faz parte, é uma linguagem, e a gente precisa conhecer e respeitar o tempo. E a família confiar no processo. Isso é muito importante. Essa foi uma coisa que a gente também falou muito, né? Confia no processo, É isso. porque a escola está adaptada. Para a família pode ser a primeira vez que está passando por isso, né? Então, mas eu acho que tem uma pergunta a partir dessa, assim. Tá. Em algum momento esse choro ele passa a não ser normal? Sim, ele pode vir a não ser normal por uma insegurança da própria criança. E aí, assim, tem várias questões, às vezes é algum problema ali, algum conflito com o colega que ocorreu. E isso vai impactar no emocional, na vontade da criança estar ali. A gente precisa estar atento para entender, né, para comunicar à família. Muitas vezes, Ana, e acontece, é muito comum, é uma insegurança da própria família. Então, a família vai, visita a escola, faz entrevista, mas no dia de deixar a criança, são muitos sentimentos que invadem essa família, principalmente das crianças de 2 anos. Então, há essa insegurança e muitas vezes a gente precisa chegar na família e fazer um trabalho com a família para que o choro da criança, enfim, para que ela se torne confiante e esse choro aí vire brilho nos olhos, né, ao chegar na escola. O que que acontece? Muitas famílias, elas tem esse cuidado de escolher a escola, de visitar, mas a gente percebe que algumas também vão no impulso. Às vezes é um amigo de referência que muda de escola e a família, né, não quer separar. Tem aquele senso de proteção. A gente esquece muitas vezes que a criança ela é expansiva, ela é aberta ao mundo, né? Então a gente quer manter ali os laços, porque acho que isso é primordial para ela. Não. E aí a família coloca na escola, não conhece ainda os valores da escola, como a escola funciona, isso gera uma insegurança também. Mas também tem aquelas famílias que têm um histórico muito pessoal, e aí a gente vai fazer esse trabalho paralelo com a criança e com a família também, geralmente dá muito certo. Isso é uma coisa interessante, porque eu imagino que tenha muitos pais e muitas mães que não tenham tido uma relação tão positiva assim com a escola. E isso vai impactar na adaptação da criança, porque é o que se fala, é como verbaliza e tal. Sim. Por exemplo, minha filha, eu mudei ela muito de escola. Então, ela criou poucas raízes, vamos colocar assim, né? E foram vários os motivos que levaram a isso, mas ela acabou mudando mais do que eu gostaria. Então, eu vejo assim que ela, se eu tivesse que mudar alguma coisa agora, seria esse senso de continuidade, sabe? Até para que essa proposta e os valores das escolas estivessem cada vez mais enraizados nela, né? Então, Sim. essa é uma das coisas que eu olho. Agora, tem muita criança que chora na entrada e depois para. E Sim. às vezes, na hora de ir embora, nem quer ir embora. É isso. Aham. E aí, você sabe que eu vou passar por isso agora, né? Sim. Como é que está o coração, Pois é, né? então assim, não, ontem a Ana Mel perguntou assim pra mim, vovó, eu vou estar na escola, mas você vai estar comigo? Aí eu falei,
Na sua sala, não. Eu vou estar por perto. Vou estar por ali. Vou ficar ali uma semana pertinho, só para dar certeza. Aham. Mas é isso, eu acho que tem muito dessa ansiedade da família que passa para a Tem, criança. tem sim. E a criança, ela acaba sendo porta-voz de toda essa ansiedade, né? Mas me conta um pouco dessa situação de quando a criança chora no início e depois fica tudo bem, Então, né? Como é que a família deve se preocupar, não deve? Então, é muito comum esse choro, como eu falei, é uma linguagem da criança, e esse choro inicial, quando ela fica bem depois, tem muita relação com a ruptura ali, a separação. É uma transição macro, né? A criança sai de casa, vai para um outro ambiente, se despede da família. Então, quanto menor ela é, menos noção temporal ela tem. Então, muitas vezes, esse distanciamento, ficar ali com pessoas que ela não conhece, gera um sentimento de insegurança, que é onde a gente vai investir em vínculos, em propostas. E o que que acontece? Muitas vezes tem esse choro, né? As nossas professoras ali são mestres em acolhimento, então elas param ali para receber essa criança da melhor maneira. E ali mesmo com o chorinho, a gente tem as estratégias para que a criança se distraia mesmo, né? E para que se envolva com o ambiente, com as propostas. Então, um ambiente convidativo é importante, né? Os adultos ali inteiros. Então, na nossa educação infantil, eu costumo dizer que a gente para viver esse momento, todos. Então, a gente se ajuda, às vezes a criança não quer estar ali no movimento da sala, mas o outro grupo está numa brincadeira bacana. Então, vem uma outra educadora e faz um passeio com essa criança para promover uma regulação, e muitas vezes o que acontece dá muito certo. A criança ela vai se envolvendo com esse ambiente, vai esquecendo um pouquinho dessa dor da separação da família, e ela brinca e fica muito bem. Quando a família chega para buscar, vê esse movimento da criança bem. E eu costumo dizer para a família que esse é o melhor termômetro, né? Eu acho que complicado é a criança ficar chorosa e no final do dia ainda está nesse movimento de insatisfação, de choro, de angústia, de sofrimento. A gente costuma dizer para as famílias que a gente não espera a criança entrar em sofrimento. A gente vai ali traçar todas as estratégias para que ela fique bem. Se não der certo, a gente vai contatar e vai fazer esse período de acolhimento ali mais gradativo, sem problema algum. E varia de criança para criança, Muito, né? não tem receita de bolo, assim, é muito da personalidade da criança, do contato que essa criança tem com outros pares da mesma idade, né? Com a vinculação, a segurança da família, então tudo influencia sobremaneira nesse processo. E olha só que louco, assim, a Bia, quando era pequenininha, ela ia com qualquer pessoa. A tia falava, gente, essa menina vai ser roubada qualquer hora dessa, né? Na Mel já é mais ressabiada, assim. Sim, Ela é mais muito fácil. aberta e tudo Aham. mais, mas ela demora a se soltar Ela nos precisa ambientes. conhecer o outro. Aham. Exatamente. Mas teve situação de, por exemplo, a gente fazendo esses testes até com brinquedoteca mesmo, né? Ótimo. Numa brinquedoteca, ela ficou Super super bem, mais de uma hora, tranquila e tal. Em outra, não. Ela não se sentiu bem, em coisa de 5 minutos estava chorando. Então, eu imagino que também tenha isso do dia. Não é todo dia que a criança Não. vai estar bem pra caramba, É que vai ter isso. dias que ela pode estranhar realmente, né? É isso. Acho que faz sentido mesmo. Faz, e é perfeito, Ana, você tocar nisso, porque o que que acontece também muitas vezes? A criança, ela nos surpreende. Na verdade, elas nos surpreendem assim, o tempo tempo todo. inteiro. A gente, às vezes, faz várias conjecturas e acha que uma vai ser super bem, na hora a gente se frustra porque não foi, né, tão bem como a gente gostaria, mas era tão expansivo e não rolou. E muitas vezes também a família tem outra expectativa, né? Mas o que que acontece? Às vezes a criança vai, fica muito bem, surpreende todo mundo, inclusive as famílias. O que que a gente sempre chama a atenção com a nossa experiência também? Muitas vezes é o fator novidade. Querendo ou não, no período de acolhimento, a gente está muito voltado para as primeiras relações, né? Então, é como o adulto ali, quando conhece alguém, a gente se prepara diferente, a conversa é diferente, né? Até aquilo ali virar casual, virar rotina. E aí, quando chega ali depois de uma semana, 15 dias, que a rotina se instala, a criança já conhece todos os espaços, todos os colegas, as professoras, muitas vezes, nesse período, é que vai começar a adaptação, né? O acolhimento
daquela criança. O senso de pertencimento dela vai começar dali, porque ela vai ter que lidar com essa angústia mesmo da rotina, do acordar, do se arrumar, se preparar para ir para a escola, deixar a família, deixar às vezes ali uma tela que gosta, que acontece muito, né? Então esse movimento é bem corriqueiro também. E aí, mais do que nunca, é importante esse olhar atento, tanto da família, mas sobretudo da escola também, para dar esse apoio, esse suporte nesses momentos Então, deixa eu ver se eu diversos. entendi. A gente tem ali esses primeiros dias que as crianças estão ali na novidade, que pode ser legal para ela, É e ela ter isso. uma baixa Sim, logo depois é ali, né? isso. É normal acontecer essa baixa. Normal. Eu Não nem em imaginava todas as isso. crianças, mas em algumas sim. A Pode sim, né? rotina. E aí, isso também, mais uma vez, ela independe de idade. É a rotina mesmo, aquela continuidade, acabou a novidade, já conheço tudo. E aí, às vezes, para sair de casa, gera ali uma dorzinha, às vezes a família se preocupa. É onde a gente vai manter esse diálogo afinado e dar esse suporte. Porque Tipo, também dura. aconteceu alguma coisa? Sim, Será que eles ficam aconteceu muito alguma coisa? preocupados. Se houve algum conflito com um colega, se alguém falou alguma coisa que não gostou, o que que aconteceu. E muitas vezes é só isso mesmo, é a rotina e a novidade que acabou. Legal. As regras, né, Ah, que é verdade. começam ali a vir com de uma maneira, querendo ou não, mais incisiva, que é super bem-vindo, né? As crianças precisam de rotina, elas precisam de limites. Os Sim. limites, eles trazem segurança também para elas. Tem criança que implora, né? É. Por limite, ali, por regras, por previsibilidade. Então, isso tudo é importante. Mas algumas sentem um pouco mais, tá tudo bem. E é normal, É né? esperado. Agora, assim, a gente está falando aqui com várias pessoas que são de escolas diversas, não só do Sigma, mas acho que a gente pode utilizar o nosso formato de acolhimento dessa primeira Sim. fase ali como uma inspiração até para outras escolas, para outros colegas. Você Ótimo. podia compartilhar como é que acontece no Sigma esse processo, né? Esse processo inicial. Como é que a gente trata com as famílias, como é que as professoras se colocam? Ótimo, então, a gente tem ali no início uma reunião com as famílias para apresentação da equipe, isso é incrível, né? Porque as famílias ficam muito ansiosas também, a gente recebe várias ligações, algumas querendo saber quem vai ser a professora do ano seguinte, quem está chegando, como que é esse formato. E essa reunião é incrível, porque ela possibilita, né, essa primeira conexão da família com as professoras, com a equipe, né, que vai estar junto deles nesse processo, e também tira algumas dúvidas de rotina, enfim, coisas que parecem assim pequenas, mas às vezes acabam impactando mesmo na confiança e no bom andamento ali do curso, né, de acolhimento da criança. Fora isso, a gente tem o ambiente preparado, a gente se prepara muito para esse ambiente, a rotina. Ela tem um tempo diferenciado, então a primeira semana ela tem um horário reduzido, né? Então é importante. Algumas famílias ficam, não, mas por que o horário reduzido? Porque é importante que a criança saia naquele primeiro dia, daquele segundo dia, com a vontade de, eu quero mais. Foi pouco, nossa, como passou rápido, né? Então, para cada faixa etária ali, a gente faz uma programação diferenciada, né, e gradativa. Então, o interessante é que no primeiro dia seja um pouquinho menor, que eles estejam ali, coloca o doce na boca da criança e no dia seguinte ela fica ansiosa, querendo colocar o uniforme e ir para a escola, encontrar aquelas pessoas, fazer, né, as atividades, as propostas também, brincar bastante. E é isso. E a gente tem essa semana diferenciada, é muito bacana, dá muito certo, mas é como eu falei, não funciona, não é uma receita. São estratégias que a gente faz no início, mas a gente vai olhar aí para cada caso individualmente também. Então, isso é muito do Sigma também, né? A gente não faz essa receita de bolo contando que terminou essa semana, vai estar tudo certo e rotina normal. A gente vai se adequando sim. Perfeito. Não, eu acho que tem uma coisa legal, eu sou apaixonada pela educação infantil do Sigma. Antes de vir trabalhar no Sigma, eu não conhecia. Então, assim, quando eu conheci, eu fiquei encantada. Eu falei, cara, não existe. E, realmente, quem não conhece, sugiro que conheça. Fica aí o jabá. Mas, mas assim, é uma educação infantil que realmente ela
é muito bonita de se ver o processo sendo construído pelas crianças, como as professoras são preparadas, né? Acho que a gente tem uma base do ateliê, que depois em outro momento a gente pode falar melhor dele, mas onde as crianças exploram ali tudo aquilo que elas estão trazendo, é maravilhoso. Então, mas eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, é a família. Como é que a família coloca? Porque a gente falou muito dessa coisa da ansiedade da família, e é tudo muito novo para a família também, né? Às vezes é o primeiro filho que está entrando ali na escola, é uma jornada que está começando, então causa muita ansiedade mesmo. Mas como é que a família pode ajudar nesse processo de adaptação desse primeiro momento? Então vamos lá, trabalhar com a previsibilidade é algo que eu sempre trago para as famílias. Então é conversar, trazer memórias afetivas, significativas da família ou de um amigo, né? Porque como você citou no início do nosso bate-papo, às vezes a família, a mãe, o pai, não tem uma memória afetiva dessa época tão positiva. Então, pode buscar outros recursos para trabalhar essa memória na criança, ou trazer, né, coisas encantadoras sobre esse ambiente escolar, né, para a criança. Então, conversar, mas não naquele sentido, você quer ir? Eu acho que jogar essa responsabilidade para a criança gera algo ali, uma insegurança, e é algo ali que a criança é muito pequena, ainda não tem repertório para responder, né? Então, é claro que ela vai preferir sempre ficar com os vínculos afetivos dela. Então, eu acho que é isso, trabalhar com a previsibilidade, ir à escola, visitar a escola, né? Então, a gente tem os Open Days do Sigma na época da captação, que é muito bacana. Eu sempre convido, né? Às vezes a família já foi, conversou durante a semana, fez ali a matrícula, eu convido para ir, porque é um momento incrível. Conhecem as professoras, brincam com outras crianças, conhecem o ambiente. Isso já vai desenvolvendo o senso de pertencimento. E aí, no ano seguinte, quando a criança vem, ela já tem essa memória afetiva, sabe, daquele dia. Esse ano mesmo a gente teve essa experiência com uma criança, então tanto a criança quanto a família, e é engraçado que ela ficou com a professora que fez o sábado com ela, então ela sempre trazia isso à tona. A teacher foi a professora que estava comigo. Foi a que me recebeu, a que brincou comigo, a que chupou o picolé. Então, ela vinha com toda essa narrativa afetiva que foi criada. E foi muito bacana, porque a família também trazia isso. Então, ficou para toda a família essa memória bacana e que impactou sobremaneira no processo de acolhimento deles, que foi incrível. Você falou uma coisa, está fora do nosso script, mas eu vou te perguntar, porque é uma dúvida mesmo, assim. Você falou da teacher, né? As crianças, elas vão chegar na educação infantil 2, por exemplo, e o nosso modelo, ele é 50% na língua materna e 50% em inglês. Como é que é a adaptação com a teacher de inglês? Isso. Então, olha só, principalmente, como eu falei, a gente respeita muito os tempos, né, da criança, a gente analisa mais uma vez a turma, para a gente ver como é que vai fazer essa transição e da maneira mais suave e respeitosa possível, né? Porque às vezes lidar com 2 adultas já é complexo, imagina 4, né? Então a gente analisa muito, as meninas trocam. Então já aconteceu, por exemplo, a depender da turma, principalmente dos menorzinhos, onde essa questão da vinculação é muito importante, de uma professora, né, ficar o dia todo com uma criança o período todo e no dia seguinte fazer a troca, né? Então a gente vai estabelecendo a depender esse movimento de acolhimento a depender das características do grupo. Então é muito diverso. Ano passado a gente teve, né, eu não tenho como não falar dos menores, porque é o primeiro ano no ambiente escolar, mas a gente teve um processo muito tranquilo. Então, desde a primeira semana, as meninas já conseguiam fazer essa transição, né? E aí começar de novo. É como se desse ali, resetar tudo e começar. É como se eles tivessem ali 2 períodos, 2 tardes em uma só. Porque aí a professora vai vir com outra proposta, vai se apresentar, eles vão ter esses momentos de conexão novamente, mas ali com um novo grupo de professoras também. Sensacional. Essa era uma dúvida que realmente eu tinha, né? Agora, eu acho que vale a pena a gente falar como é que as famílias podem preparar a criança, porque essa foi até uma conversa que eu tive com a minha filha. Falei, explica para ela que ela vai ficar na escola, que ela vai ficar sozinha,
que vai ter outras pessoas com ela, que não vai ser a gente, né, sozinha entre aspas, né, mas ela vai estar ali com outras professoras, com outros coleguinhas e tudo mais. Ela tá super ansiosa, mas eu acho que tem esse ponto aí de como é que a gente pode preparar. Fiz certo, não fiz? Sim. Eu acho que esse é um ponto que é relevante a gente trazer, porque às vezes, na hora que chega, sei lá, nossas aulas começam agora dia 26. Dia 26, abriu a escola, vem a dor. Bem. Né? E tem famílias que estão sentindo essa dor a cada momento, né? Compra um uniforme e fala, meu Deus, meu filho tá indo, meu Deus. Tem outras que já estão doidas para começar também. Fala, boa, acabou as férias. Eu vi vídeos hilários na internet, você deve estar vindo também. Sim. E aí, vídeos das famílias, das mães, todas cansadas. Quando é que as escolas voltam, pelo amor de Deus? Então, eu acho que tem de tudo, mas a família pode se preparar de alguma forma e pode preparar a criança também, né? O que você traz aí que a gente possa... Então, aí... A gente trabalha muito com o fator da previsibilidade, mais uma vez, criar memórias afetivas bacanas, conversar sobre a escola, visitar, né, a escola antes das aulas começarem. E eu acho que, assim, isso tudo é importante, esse antes, sabe, Ana? Mas eu acho que o dia ali, quando inicia o ano, é importante também esse olhar e esse movimento. E aí, vamos lá, tem algumas... estratégias assim bem pontuais para isso. A família ela é bem-vinda na escola, principalmente nesse momento, é o momento que a gente se prepara para estar ali com eles. Só que o que acontece? É essa confiança que precisa ser estabelecida desde o início. As professoras elas já têm um feeling muito bacana para saber quando ali a presença, né, desse pai ali tão pertinho é ok para a criança, favorece esse processo, mas também quando é permissiva, assim, negativa, na verdade. Está atrapalhando, Está né? atrapalhando. Então, ouvir, estar aberto a ouvir essas pessoas que estão acompanhando as crianças no ambiente escolar é importante. A despedida ela não pode se prolongar muito depois desse processo, né? A família precisa demonstrar uma segurança de que ela escolheu aquele lugar e que ela vai estar num lugar bacana, que ela vai e volta. Então, a gente sempre tem essa fala. Olha, a mamãe vai e volta. Na hora de entregar a criança, principalmente os menores, entregar de frente para o professor, né? Entender se a criança aceita também ser carregada no colo. Por quê? Porque tem criança que não aceita, né? Ela entende aquilo ali como uma dor de abandono. Então, a gente vai trabalhar com essa criança, essa entrega da criança de uma outra forma, que não no colo. Então, nunca de costas para o adulto que está recebendo ela. E é isso. Eu acho que assim, tem várias estratégias, mas, mais uma vez, não tem assim, uma receita. A gente precisa conhecer a criança para ir traçando esses planos de ação ao longo do período. Você trouxe uma fala que é essa de não, né, saber se a criança como é que ela abre a possibilidade de receber o colo e tudo Sim. mais. Eu imagino que as crianças devem se sentir muito invadidas quando são pegas assim abruptamente, né? Então eu acho que essa questão de você respeitar os tempos e movimentos da criança faz toda a diferença também. E assim, Ana, é importante conhecer, né, conversar com a família, entender ali nesse momento. A gente sempre tem falas muito pontuais com a família, a gente pede licença. Então, assim, pedir licença ali é muito importante, sabe? Para tocar na criança, entender, posso pegar? Você se importa se eu pegar a criança no colo? Porque às vezes não é nem a criança, às vezes é a própria mãe também, né? Que está ainda nesse movimento de apego e dor daquele momento. Isso é muito comum. Então, é entender como que essa família pensa. Tem muitas crianças que o colo é super bem-vindo. Eles amam ser recebidos e acolhidos com o colo. E outras que não. Então, a gente precisa, mais uma vez, entender essa singularidade de cada um. E é a característica de cada criança mesmo, né? Tem criança que é muito mais carinhosa, tem criança que está muito mais... Do toque físico e tal, a história das 5 linguagens do amor, né? É isso. Tem crianças que não, que elas são... Eu, por exemplo, eu não sou muito do toque físico, não. Então, quando criança, também não gostava, me sentia invadida. Então, essa coisa que eu falei traz uma memória minha também. Mas, caminhando já para o fim desse episódio, super gostoso, onde falamos coisas muito legais, aprendi muito. Ai, que bom. Aprendi muito, já vamos
vamos aplicar. Queria que você desse algumas dicas para as famílias, porque eu sei que é um momento de insegurança, para muitas já é um retorno, já tem um pouco mais de experiência, mas assim, para quem está começando, o que que a gente pode fazer para poder melhorar esse processo dessa fase inicial? Então, Ana, tem um aspecto assim que é muito importante. Eu costumo também falar com as famílias na nossa primeira entrevista. Os valores eles precisam estar ali equiparados. Então, isso é fundamental. A escolha, sabe? Entender como que aquela escola funciona. É da maneira que eu anseio, alinhar expectativas, conhecer um pouquinho também de como a escola se prepara para esse momento de acolhimento é fundamental, entender a rotina como um todo, sabe? Então, são aspectos assim que são pontuais e geram a segurança nas famílias e que reverberam também na segurança da criança. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, eu gravei algumas coisas que ficaram fortes para mim. Tá. Primeira delas, que esse período não é uma separação, é uma nova fase de criação de Sim. vínculos, né? Então, quer dizer, é a primeira fase da criança ali numa experiência social onde ela vai estar inserida longe da família, né? A família faz parte da comunidade, é óbvio, mas a criança está ali como realmente o principal, como protagonista daquele processo. A outra coisa foi confiar muito no processo e na família e na escola, porque a gente faz isso já há muito tempo. Você só à frente da educação infantil está aí há 9 anos, então Sim. eu acho que as pessoas são muito preparadas para esse momento, né? Então, quando a gente olha essa criação de confiança, e é óbvio que confiança ela vai no dia a dia, a gente vai alimentando, né? E a outra coisa é a segurança que a gente precisa passar. Então, a criança ela precisa se sentir muito segura para que esse processo seja o menos doloroso possível, né? Então, essas foram algumas coisas que eu gravei aqui que eu acho que ficaram fortes para mim. Sim, tem falas da família também, Ana, que a criança ela está aprendendo, né, a interpretar o mundo. Então, algumas soam muito ambíguas para elas, né? Então, olha, até o caso, né, de uma criança esse ano que a mãe virava e falava assim: olha, se você quiser, eu fico. Quanto tempo você quer que eu fique? Então, assim, que acaba gerando na criança uma responsabilidade que ela ainda não consegue gerir. Então, isso é importante a gente atentar. E também aquele discurso: ai, eu também estou triste que você está indo, mas já já eu volto para te buscar. Então, a criança não entende: poxa, se ela está triste porque eu estou indo, por que ela está me levando para lá? Então, a gente precisa atentar, porque às vezes a família quer acolher, isso é válido, né? A família também está sentindo, mas a gente precisa prestar muito atenção no nosso discurso, entendendo que aquela criança ela ainda tem uma interpretação ali muito literal de tudo que a gente fala. Precisa ser coerente, né? Exatamente. Precisa ser Precisa coerente. muito, Se eu tô de uma falando que maneira aqui muito é um bom lugar acertada. para você, e Você eu vai tô se triste que divertir. você vai ficar, que a gente vai se separar, a gente não passa um discurso coerente, né? E aí, essa coisa da gente falar sempre, transferir a responsabilidade para a criança, né? Ah, você quer que eu fique? É óbvio que a criança vai querer, mas ela ainda não tem maturidade emocional para tomar decisões desse tipo. É E isso. aí a gente precisa ser o adulto da relação, É né? isso. E nem sempre é fácil, né? A gente às vezes quer acolher, a família quer acolher e ela se vê ali nessa ambiguidade, porque também quer ser acolhida, né? Eu acho que é um anseio, mas como aqui estamos falando de boas práticas, dicas importantes, eu acho que prestar atenção nos discursos que a gente leva para a criança nesse momento é de suma importância. Então, eu vou aqui retomar nossas dicas, tá? Para a Tá gente bom, vamos finalizar. lá. Confiar na escola, né? Lembrar que esse momento não é uma separação, é uma nova criação de vínculos para as crianças. Despedidas curtas, eu acho que isso foi uma dica muito legal, porque às vezes a gente fica naquele carinho e tudo mais, não, né? Não, fica mais um pouquinho. Prolongando E o aí a momento. gente acaba prolongando, né? Então, assim, a gente tem que ser afetuoso, sim, mas sem precisar deixar com que esse momento seja doloroso ali, né? Perfeito. Os discursos ambíguos foi Ambíguos. perfeito, você falou perfeitamente, eu acho que é isso, a gente trazer coerência na nossa comunicação com a criança, respeitar o tempo da criança, né? Fundamental. E eu acho que essa aproximação
da escola com a família faz toda a diferença também. Sim. Não, É acho que são os isso. pontos aí que a gente fica marcados. Amei nosso Ai, que bate-papo, bom, amei Ana. mesmo. Espero que para você tenha sido tão bom quanto foi Foi para mim. maravilhoso. Muito bom falar desse momento. E é um momento super importante que vai marcar a vida das crianças, por mais que ela não lembre do primeiro dia de aula dela, lá com 2 aninhos, mas é um momento importante para a gente conseguir trazer as marcas que a gente quer trazer em relação à escola, né? É As isso. memórias afetivas que a gente está causando. Então, muito obrigada, Ana Flávia, Ai, muito por obrigada nada, mesmo. Ana. Obrigada a Espero ter você que nos colaborado. assistiu até aqui. Ana Flávia já está convidada para vir para outros episódios para a gente gravar novamente. Fica à vontade, esse espaço é nosso. Aceito. E eu vou finalizando por aqui, então, né, com esse recado aqui. Não é uma separação. É um momento onde a criança está descobrindo tantas coisas e criando tantos novos vínculos que vai fazer toda a diferença na vida dela. Então, confia no processo, tá bom? Obrigada, até o próximo episódio.